Eu vou falar de algo que tem a ver com o Corinthians. Opa, mas sabia, também boa, tem a ver com o Grêmio, com o Internacional, com o Palmeiras e Flamengo, que é o possível retorno do Gil. Opa, essa é uma notícia boa. O Gil tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Claro que aí os amigos, Nazinho, começam a fazer o meio-campo. Por exemplo, o Carille falou que todo dia conversa pelo WhatsApp com o Gil. De vez em quando até uma ligação ou outra, tal, como o cara está na China, então, né? O Júnior Urso, em entrevista, revelou, isso é a palavra saiu da boca do Júnior Urso, né? Que o Gil teria dito para ele o seguinte: quero voltar ao Brasil para jogar no Corinthians. Bom, isso é uma coisa. Transformar esse desejo numa realidade tem a ver com isso daqui. E aí, eu e o Zinho, a gente um dia desse teve a chance de conversar com algumas pessoas num encontro aí, e parece que a briga não é só entre os clubes de São Paulo e Rio, né? No caso, o Palmeiras também tem interesse, o Flamengo também tem interesse, e o Internacional e o Grêmio também gostariam de contar com o zagueirão. Eu, sinceramente, se ele vier para o Corinthians, ele ajeita a zaga do Corinthians. Está faltando um cara do tamanho do Gil para essa defesa do Corinthians voltar a ser respeitada. Tem um goleirão, tem um lateral de seleção que é o Fagner, tem outros 2 laterais pela esquerda que dão conta do recado, mas esse miolo de zaga, pelo menos para mim, para minha confiança, tá faltando um cara do tamanho do Gil. E sobraria para quem? Manuel ou Henrique? Eu formaria uma zaga com Manuel e Gil. Manuel e Gil. A minha dupla de... Não importa se um joga pela direita, esquerda, aí se resolve em campo. Para mim, dos 3, o Henrique sobraria, seria um bom zagueiro. Mas desses times todos que você falou, eu fiquei aqui, a não ser que saia na janela aí, jogador. Inter, Cuesta e Moledo estão bem. Sim. Mas o Gil não vem para ser reserva, perfeito, Zinho? Eu tô pensando assim, nas zagas do time que você falou. Grêmio. Jeromel e Kahneman. O Kahneman pode sair. Okay. O Kahneman pode tirando assim, se sair alguém legal. Mas nesse momento... Palmeiras, o Gil vem para ser o zagueiro Gustavo titular Gomes ao lado do Gomes. E Luan. O Gil e Gomes. Mas assim... Gil Gomes. Gil Gomes. De repente. Onde O Flamengo ele chega para ser titular. Gil e Rodrigo Caio. Sim. Opa, agora nós estamos falando de janeiro, basicamente, não é? Sim, mas, PVC, há uma possibilidade, aí que eu tô falando a coisa da grana, né? Se acertar a gaita lá com os chineses, dar uma grana para os chineses, tal, conseguir convencer, os chineses já deixam de pagar esse salário também, aí dá luvas para o jogador e tal, dá para sair o negócio. Não é um negócio fácil. No caso do Corinthians, só para não falar que eu estou fugindo, Corinthians tem, e com razão, porque o João fala um negócio e eu falo de outro clube. O teto do Corinthians está estabelecido em R$450 mil. O Gil não pode ganhar mais do que isso. Isso é um problema. Mas sempre tem aquela forma. Se ganha mais que isso. Claro, tem um jeito porque se você pagar luvas, ok, uma premiação ali. Vai diluindo, acrescentando dilui, então, esse não seria um problema. O problema é o seguinte: não adianta o Corinthians conseguir pagar 600, 700 para ele, se o Palmeiras paga 1 milhão. Se o Flamengo paga 1.100, se os outros interessados vão pagar um pouco mais. O Corinthians paga menos para o Júnior Urso do que o Flamengo pagaria. O Júnior Urso quis jogar no Corinthians. Ou São Paulo. Mas o Corinthians paga, por causa das luvas, na soma do salário, acaba saindo mais que os 450. Isso pode acontecer com o Gil. Pode acontecer com o Gil. Ele pode ganhar um pouquinho menos. Que de salário tem que sair aquilo, até para não criar nenhum tipo de problema com outros jogadores, né? Por exemplo, o Jadson, pouca gente sabe. O presidente do Corinthians chegou para o Jadson e falou: Jadson, vamos fazer um negócio aqui para você ganhar menos na CLT, aí tem outras premiações e tal, porque eu preciso estabelecer R$450 mil como teto do clube. O Romero, por exemplo, pediu 460 mil. Aliás, está indo para a Atalanta da Itália, hein? Atalanta da Itália? Atalanta. Que bom. Olha aí, zagueiro Gil tem sonho de voltar ao Corinthians, afirmou o Júnior Urso na coletiva de hoje, que nós mostramos um pedaço. Tem a impressão de que o dinheiro, nesse momento, o Corinthians está no patamar inferior, mas isso aí é a grande vantagem do Corinthians. Ele tem uma identificação, uma história no clube. E fazendo esse bem bolado, como explicou o Quesada aqui. Não é fácil, é uma engenharia, mas a gente já viu tanta gente... Quando você não tem que comprar o passe, já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Você e quanto não custaria o Gil hoje? Uma fortuna. Se ele vier de graça, né, porque o contrato dele acaba no final do ano, ele pode tentar antecipar isso aí, enfim... Não é difícil, porque jogador insatisfeito não adianta você ter no grupo. O cara não joga bem, você vai tá pagando. Mas eu acho que ele é um zagueiro
que caberia bem em todos esses times que foram citados, né? Seria um belo retorno de um belo jogador ao futebol brasileiro, pelo menos a memória que ele deixou foi excelente. Agora, quem mais precisa de todos esses times citados... Quem mais precisa? O Corinthians.